1. A função original do Supremo Tribunal Federal, segundo a Constituição. O Supremo Tribunal Federal, STF, foi definido pela Constituição Federal de 1988 como o guardião da Constituição. Artigo 102. Sua função essencial é julgar, em última instância, questões que envolvam a aplicação da Constituição, garantindo o equilíbrio entre os três poderes. Não possui função legislativa nem executiva, e seus ministros não são eleitos pelo voto popular. São indicados pelo Presidente da República e, para a aprovação ou rejeição, sabatinados pelo Senado Federal. A Constituição de 1988 consagrou o princípio da separação dos poderes, inspirando-se nas ideias clássicas de pensadores como Montesquieu, mas adaptando esse conceito à realidade republicana brasileira. Esse princípio estabelece que os poderes executivo, legislativo e judiciário devem ser independentes e harmônicos entre si, com funções bem definidas para evitar a concentração de poder e preservar as liberdades fundamentais. O STF, nesse contexto, foi criado para atuar como intérprete final da Constituição sem assumir funções legislativas ou executivas. 2. A expansão dos poderes por meio da judicialização da política. A chamada judicialização da política ocorre quando decisões, que deveriam ser tomadas pelo poder legislativo ou executivo, acabam sendo decididas por tribunais. No Brasil, esse fenômeno ganhou força a partir dos anos 2000, com julgamentos como a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 54, na qual o STF autorizou a antecipação terapêutica do parto em casos de anencefalia, e a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4.277, que reconheceu a união estável homoafetiva, ambos temas sensíveis, sem legislação específica. A doutrina chama isso de ativismo judicial, quando o judiciário vai além da interpretação e passa a preencher lacunas legislativas com base em valores subjetivos, algo criticado por autores como Lênio Streck e Luiz Roberto Barroso. Algo soa irônico, mesmo estando em espectros opostos. Terceira, a ausência de contrapesos institucionais. Na teoria constitucional, o sistema de freios e contrapesos, checks and balances, exige que cada poder fiscalize o outro. No Brasil, o Senado Federal é o responsável por julgar ministros do STF em caso de crime de responsabilidade, Constituição Federal, artigo 52, inciso 2º. Na prática, porém, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal foi sequer levado a julgamento desde a redemocratização. Os pedidos de impeachment, mais de 60 nos últimos 5 anos, entre 2019 e 2024, são sistematicamente arquivados sem análise de mérito, muitas vezes por conveniência política. A ausência de atuação do Senado revela uma ruptura no sistema de freios e contrapesos, transformando o STF em um órgão praticamente imune à responsabilização. Quarto, o desconhecimento técnico da população. O sistema jurídico brasileiro é notoriamente inacessível à maioria da população. Estudo do Instituto Data Senado de 2019 mostrou que mais de 60% dos brasileiros não sabem o que faz o STF e quase 80% não conseguem identificar corretamente a função dos três poderes. A ausência de educação cívica, somada à linguagem técnica e à complexidade processual, cria um ambiente favorável à alienação. Isso enfraquece a capacidade da sociedade de exercer controle democrático. Quinta, a blindagem narrativa pela mídia tradicional. Desde a década de 2010, grandes veículos de comunicação como Globo, Folha, UOL, Universo Online e Estadão têm normalizado e até elogiado decisões ativistas do STF, especialmente quando alinhadas com certos consensos políticos. Essa cobertura cria uma blindagem simbólica. Qualquer crítica ao STF é apresentada como ameaça à democracia, mesmo quando há evidentes excessos institucionais. Essa lógica de legitimação midiática impede a fiscalização popular e reprime o dissenso. O pior de tudo é que essa proteção
aparentemente gratuita, custa muito caro aos bolsos dos brasileiros. Pois, ao manter a Matrix protegida de atos antidemocráticos, a galera da mídia embolsa anualmente alguns bilhões de reais de recursos públicos. Sexto, o cálculo político dos parlamentares. Deputados e senadores, em grande número, têm pendências jurídicas ou estão envolvidos em investigações. Segundo o levantamento da organização Transparência Brasil, de 2022, quase 40% dos congressistas respondem a inquéritos ou ações penais. Essa vulnerabilidade jurídica torna o Supremo Tribunal Federal uma ameaça potencial constante. Parlamentares evitam confrontos diretos com ministros, temendo retaliações, como abertura de inquéritos, quebra de sigilos ou exposição pública. Além disso, o foco no controle de emendas parlamentares, usadas para garantir apoio político e alimentar esquemas de poder local, faz com que o Congresso atue com baixa prioridade institucional e alta prioridade eleitoral. 7. A única alternativa viável: democracia direta e digital. A solução institucional para o desequilíbrio de poderes não virá de dentro do sistema. O Senado não age, o STF não se limita, o Executivo é pressionado por ambos. O problema é profundo, estrutural e antigo. A única forma de reequilibrar o poder é restaurar a soberania popular por meios diretos. A tecnologia já permite formas de consulta popular digital, orçamento participativo em tempo real e fiscalização ativa dos eleitos. Modelos híbridos de democracia direta e digital estão em estudo na Suíça, Estônia e Islândia. No Brasil, há propostas emergentes de reestruturação política baseadas nesse modelo, como o que se apresenta no livro 525, Transformando a Matrix. Sempre haverá saída, e ela não virá de cima, nem das instituições que já se acomodaram no poder. Nenhuma solução cairá do céu, e ou acontecerá de forma fácil, sem trabalho, sem articulação e sem conscientização. É preciso pensar diferente, agir diferente, imaginar um novo caminho para transformar a realidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, te convidamos a ler o livro 525, Transformando a Matrix, uma jornada crítica, direta e sem filtros sobre o poder, o Brasil e o despertar coletivo que ainda é possível. O link está na descrição.